Olá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui sobre o Hilt One, essa plataforma, né, para gestão imobiliária. Vamos falar aqui sobre alguns módulos do sistema e a parte de integrações e interfaces que ele oferece para as imobiliárias. Então ele compreende toda uma gama, né, todo um suporte a todos os processos imobiliários. Ele tanto gerencia imóveis próprios quanto imóveis de terceiros. Então é bastante completo a solução e vamos ver aqui uma interface dele dentro do cliente do SAP. Veja que ele é totalmente integrado ao SAP Business One através dessa interface realmente acoplado ao Business One. Ao fundo temos aí uma tela chamada Administração de Contratos e ela centraliza toda a gestão contratual da imobiliária. É nela que podemos ver as parcelas do nosso contrato, os processos relacionados aos contratos, por exemplo, cessão de direito, renegociações, antecipações e até as rescisões que possam vir serem feitas. Então, é bastante simples, a interface ela procura centralizar as principais funcionalidades. Vamos passar aqui também a parte web do sistema, onde ele tem uma interface que pode ser acessada pelo cliente da imobiliária para emitir uma segunda via de boleto, para conferir extrato do seu aluguel ou da sua compra, porque ele também é voltado para vendas. Também é possível obter informações das unidades que ele comprou, que ele adquiriu. Passando aqui pelos processos de forma muito rápida, a gente pode dividir isso em 4 etapas. Por exemplo, primeiro precisamos da proposta comercial. Basicamente, é o gatilho de interesse do nosso cliente em adquirir um imóvel ou alugar um imóvel. Então, após isso, o sistema permite a geração de um contrato. Esse contrato pode ser vinculado, né, a um contrato bancário e aí isso possibilita a geração de boleto, envio de remessas ao banco e, posteriormente, o processamento do retorno bancário para que seja feita as devidas quitações das parcelas no sistema financeiro. E, passando pelo último passo aí, temos o processo ainda dos repasses aos proprietários, ou seja, se o imóvel for de terceiro, eu posso fazer os documentos contábeis, registrar isso contabilmente no SAP via um documento de repasse. E a parte contábil é bastante simples, pois a definição, a determinação contábil do sistema é feita uma única vez. Depois é só fazer a movimentação financeira, como foi mostrado no passo anterior. E aí a contabilização ela pode ocorrer ou online ou offline. Isso, o usuário ele pode escolher isso, inclusive por processo. Por exemplo, quando cadastrar um contrato, eu já quero fazer o lançamento contábil no SAP. E isso você pode fazer online, basta você marcar um parâmetro no sistema e ele vai fazer a contabilidade no ato do processo. E depois você tem uma série de relatórios para conferência. Passando agora, eu vou fazer aqui uma breve demonstração dos módulos. Temos aqui o módulo principal de recebíveis e vamos acessar aqui, por exemplo, um contrato. Então eu tenho uma navegação bastante simples. Se eu me lembrar de parte do número do contrato, o código da unidade, ou mesmo um cliente específico, eu posso exibir todos os contratos ativos que eu tenho, ou eu posso fazer um filtro. Esse filtro pode ser feito por pedaços de palavras, um código, um CPF, alguma coisa nesse sentido. Então a navegação, por exemplo, eu posso acessar aqui as parcelas desse contrato, e eu não preciso necessariamente ficar voltando. Eu tenho condições de estar navegando por contratos aqui sem necessariamente estar voltando à listagem de contratos. E se eu me lembrar de alguma informação pertinente ao contrato, eu posso simplesmente digitar aqui uma palavra qualquer e ele vai procurar em toda a base de contratos. Ele tem aqui uma série de setas laranjas, né, para o parceiro, para o bloco, enfim, para a unidade. Eu tenho condições aqui de acessar a unidade, ver, por exemplo, imagens dessa unidade. Eu tenho condições aqui também de ver o endereço dela e o endereço dela no mapa. Se eu quiser fazer um lançamento de um contrato ou de uma proposta diretamente por o- pelo cadastro, eu tenho aqui ainda
a disponibilidade de unidades. Então, eu posso aqui ver todas as que estão disponíveis, ou ainda eu posso ver por localização. Eu posso ver as unidades, a localidade que elas estão disponibilizadas. Então, é bastante simples, bastante útil. O mapa também é interativo, eu posso ir direto ao cadastro da unidade, simplesmente clicando na unidade. Então, ele vai me trazer esse cadastro dessa unidade através do mapa. Então, é bastante interativo. Depois de passar aqui pelo contrato, temos ainda aqui as opções de estoque, lançamento da proposta, do contrato e as aprovações. Então, aqui eu tenho uns modelos de aprovações pré-definidos, né? Então, os documentos passam por aprovações onde, primeiramente, o usuário deve definir quem são os aprovadores dos documentos, seja proposta, contrato, carta de crédito, enfim. E logo a mais eu tenho aqui uma série de relatórios. O sistema ele é bastante completo, passando por recebimento por período, análise financeira, fluxo de caixa, apoio contábil, enfim, uma infinidade de relatórios. E passamos então à integração bancária, que é feita de forma muito simples. Tudo que o usuário precisa é em configurações definir o seu contrato bancário. Feito isso, feita a definição do contrato bancário, ele só precisa unicamente fazer a configuração dos códigos de retorno. Isso está no manual já de layout bancário do banco. Bom, essa parte aqui é só para a gente pincelar, é muito por cima mesmo. Aqui na parte web também é bastante simples aqui. O usuário recebe um login e senha, ele vai fazer o login aqui no sistema, ele vai ter acesso aos seus boletos, ele tem condições dele estar imprimindo esses boletos, ele pode ainda ver informações da sua unidade, extrato, ele pode acompanhar algumas informações pertinentes à sua unidade. E veja que nesse caso, se eu voltar no sistema, é a mesma unidade. Então, vamos procurar esse contrato aqui. Se trata da mesma unidade, então tanto se eu alterar no site como se eu alterar no sistema, o efeito é o mesmo. Então um reflete no outro. Então é bastante simples a navegação. Veja que aqui eu estou na unidade 183, que é a unidade que eu estou nesse momento fazendo essa busca de informações, né, da unidade. Veja que eu estou vendo exatamente a mesma unidade, a unidade 183. Então, voltando aqui para o Edom, vemos também que eu tenho controle das despesas desse imóvel. Então, eu posso fazer lançamentos das despesas dos imóveis e depois dessas despesas lançadas, eu posso fazer ou incrementos, ou seja, eu posso cobrar a mais do proprietário dessa unidade ou posso fazer deduções do repasse que eu vou fazer para o proprietário. Então, a solução bastante simples de ser usada e bastante completa. Com isso, a gente finaliza aqui esse pequeno overview. Agradeço a todos. Obrigado.